Olá! Estamos aqui, então, para mais uma gravação desse podcast que ainda está em fase de gestação de nome, mas por enquanto é Podlis, né? E eu me considero muito privilegiada, né? Porque eu só trago pessoas aqui e tenho a honra, né, de que essas pessoas são convidadas e aceitam o convite. São pessoas muito especiais para mim, pessoas que foram muito impactantes, eu acho, tanto na minha vida enquanto profissional, quanto pessoal, né? E hoje, então, é com muita alegria que eu trago um outro convidado muito, muito, muito especial, que é o meu querido Paulo Pimon. Já foi meu professor, já foi o meu mentor, hoje é um colega, né? O Paulo é psicólogo, é constelador, é mentor de homens e de mulheres. É um homem que não é à toa que eu chamei ele aqui para falar sobre o masculino e feminino, porque é um homem com o masculino e com a sensibilidade e com um olhar e com o cuidado e com uma presença, eu acho, diante do feminino muito respeitosa. Então, Paulo, obrigada por você estar aqui. É uma alegria ter você nesse bate-papo, né? Porque esse podcast aqui, o Paulo me perguntou como que é, né? Primeira vez que ele está gravando, eu falei, Paulo, a percepção que eu gostaria de passar para as pessoas é se elas pudessem estar ouvindo uma conversa, um café entre eu e você. Então, obrigado por aceitar tomar esse café comigo. Estamos aqui, literalmente. Né, tomando um café. E com a nossa audiência, né? A minha e a sua. Espero que também eles possam assistir esse podcast depois. Fico muito feliz, Lisa, de aceitar esse convite. É claro que, para mim, é muito fácil aceitar esse convite, porque eu tenho uma empatia muito grande contigo, né? A gente já fez tanta coisa junto, já caminhou junto algumas vezes, então, durante algum tempo. E obrigado. Estou aqui estreando nos podcasts. Ah, meu Deus do céu. Eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje já pensando em criar o teu podcast. Que bom, que bom. Eu pensei, nem vou ficar nervoso, porque eu sei que vai ser um bate-papo com a Lisa, então vai ser... Isso. Hoje a gente está estreando, né? Porque o Cadu teve a ideia de a gente, além de gravar o podcast para depois editar e subir nas plataformas, o Cadu teve a ideia de a gente fazer ao vivo, né? Então no deve YouTube. Tem gente por aí, né? Tem gente aí, Cadu, assistindo? Tomara, mas enfim. Então a gente vai estar aqui gravando para as pessoas ouvirem depois e também para as pessoas verem a gente, né? Mas vamos lá então, Paulo. Masculino, feminino, sabe que eu acho que, assim, eu conheço o teu trabalho desde 2016, acho que foi o primeiro curso que eu fiz contigo, né? Eu fiz alguns, mas teve um que foi, assim, uma janela, uma porta, eu acho que se abriu, sabe? Que foi o Homem Inteiro, para mulheres, sim. né? Lembra? Tá. E eu acho que foi o meu primeiro contato dessa maneira, né? Com esse conhecimento, mas mais do que com um conhecimento, com essa vivência, né? Porque eu acho que essa experiência que eu tive com você, né? Naquela imersão que a gente fez, não sei se foi 2017, não lembro, mas me proporcionou talvez a primeira experiência consciente diante da grandeza do masculino, né? E foi tão importante para mim, Paulo. Foi tão importante para mim, assim. Eu posso me lembrar, assim, eu posso fechar os olhos agora e lembrar do que eu senti lá, sabe? Em uma das dinâmicas que a gente viveu, sabe? O quanto aquilo deixou um registro em mim, né? O quanto aquilo foi marcado na minha alma, no meu psiquismo, no meu coração, seja lá, né, o nome que a gente queira dar para isso. Eu percebo que na minha audiência, e a minha audiência é 90% de mulheres, né? O quanto nós, mulheres, às vezes nos atrapalhamos, assim, nessas nossas funções, né? Eu acho que eu já me vi muitas vezes atrapalhada nesse lugar, né? Mas qual que é o meu lugar de mulher? Qual que é o lugar do meu parceiro? O que em mim potencializa o meu masculino, o meu feminino? E eu percebo que essa também é algo que está meio ainda envolto numa fumaça, assim, para a maior parte das mulheres,
né? E a gente gostaria, né, como psicólogos e pessoas que estudam profundamente a alma e psique humana, a gente gostaria de colocar no um mais 2 mais 3 igual a, né, e dar fórmulas exatas para as coisas e para as pessoas ficarem completamente assim, é isso, pronto. Mas quando a gente vai nos aprofundando cada vez mais, né, e tanto tu como eu somos pessoas que já trabalharam, né, profundamente com pessoas durante anos. Muitas pessoas falam de masculino e feminino por aí porque tiveram uma imersão aqui, uma imersão ali, leram alguns livros e tal. Mas nós acompanhamos pessoas, homens e mulheres, durante, né? Eu passei aí, né? Eu sou há mais de 20 anos psicólogo, então não é só o estudo, é ter acompanhado homens e mulheres profundamente. Nós psicólogos temos esse privilégio, né? Porque não é qualquer profissional que tem essa oportunidade de poder, semana após semana, acompanhar durante meses, às vezes anos, as angústias e anseios mais profundos do ser humano, né? E aí, quando a gente vai para essa profundidade, é claro, a gente está entrando numa floresta. Subterrâneo. A psique profunda, a alma profunda é uma floresta. E na floresta as coisas não são repartidinhas igual um jardim, né? E é muito legal, eu gosto dessa metáfora até para o masculino, né? Porque o masculino é uma floresta, o masculino é uma floresta onde as pessoas, onde a natureza cresce de uma forma organizada, mas aparentemente um caos. Né? E aí eu costumo comparar o feminino no Robert Bly, que é a minha bíblia, digamos assim, do trabalho com os homens, né? Que é o João de Ferro. Aí tem uma boa metáfora para o feminino, é o jardim, né? Onde as coisas são podadas, onde tem o lugar para as rosas vermelhas, para as rosas amarelas, onde há uma intenção ali, a beleza e uma intenção estética, tudo As isso, formas, né? os cheiros. E tem tantas coisas que a gente aprende no jardim, cultivando as plantas, sabendo exatamente acompanhar as estações e tudo isso que faz parte do feminino. Então, a gente traz essas metáforas profundas, como Jung trazia, essas metáforas profundas, e as pessoas às vezes ficam perdidas porque as pessoas querem uma receitinha para seguir, né? Então, para aqueles corajosos suficientes para mergulhar numa floresta ou no mar ou no oceano de conhecimento, você tem que estar preparado para mergulhar em algo que você nunca vai compreender completamente. Nunca. Se a pessoa quer assistir um podcast ou ir numa imersão de 3 dias e sair de lá com a vida resolvida... Não. Né? Claro que não. Então, eu compreendo que o conhecimento profundo da alma humana é, de certa forma, angustiante. E eterno, né? Eterno. Sim. Então, eu trabalho muito com masculino e com feminino e muitas vezes isso tem sido banalizado também por muitas pessoas. A cultura criou as caixinhas e os estereótipos sobre ser homem, ser mulher, né? Que a gente está destruindo e construindo e reconstruindo, tudo bem, esse movimento, mas tu estava falando sobre o movimento que aconteceu contigo, né, lá dentro do Homem Inteiro. Isso. E é uma coisa muito... Eu vejo isso acontecer com as mulheres que se permitem a entrar em contato com a alma masculina, sabe? Que é um resgate do respeito nessa relação. Eu acho que na história recente, a gente tem uma história onde as mulheres vieram de um contexto de dores subjugadas, oprimidas. Sim, a gente não pode negar que isso aconteceu. Não é toda a história. Não é toda a história. Mas vamos olhar para a história recente, aconteceu isso. Foi período de séculos onde isso aconteceu e a gente não pode negar. Só que a gente vem de um movimento de pêndulo contrário também, onde após a década de 60, 70, começou a se construir uma narrativa onde o homem é totalmente descartável.
Sim. né? Onde o homem ele já não tem um lugar na sociedade mais. Um homem já não tem banalizado a figura masculina. Começou na televisão, a gente viu isso através de vários canais, né? Como, por exemplo, a gente olha para os Simpsons. Os Simpsons educaram uma geração, cara, mostrando ali o exemplo Do da, pai. da total inadequação do pai e daquele representante do sexo masculino adulto, Sim. né? Sim. Como, né, quem fazia tudo, quem era tudo, era a mãe, A né? mãe. E então nós temos essa geração, tanto a minha geração como a geração mais nova, principalmente uma geração criada por um excesso de materno, né? Um excesso de materno e com uma narrativa a respeito dessa figura masculina adulta como inadequado e dispensável. Então, quando fica difícil a gente compreender sobre o que é que realmente se passa na alma, no coração do homem, a gente parece estar muito distante disso. Esse é um dos meus objetivos, né? Com o meu trabalho, é trazer à tona para o público o que é que está escondido lá profundo. E eu sei que é um grande sofrimento. A gente fala muito do sofrimento da mulher e é necessário, importante olhar para isso, dos séculos que a gente viveu, onde as mulheres foram oprimidas e subjugadas, isso aconteceu mas a gente vem falando sobre isso há muitos anos. E eu sou uma dessas poucas vozes que às vezes sou apedrejado por causa disso, mas por trazer à tona que também existe um sofrimento profundo no coração e na alma do homem, que clama por ser visto com respeito novamente. Sim, porque a gente não pode deixar e talvez de desconsiderar que também tem algo nesse homem, né, que diz sobre uma lealdade, sobre um pertencimento, né? Então eu preciso ser como outros homens para também estar aqui. Então também tem essa questão e o quanto isso também precisa ser muito respeitado, né? Como é que você acha que esse desequilíbrio ou essa falta de consciência, né, afeta a vida tanto da mulher quanto do homem? Ou seja, não estar presente para a questão, né, da potência do masculino e do feminino, o quanto que isso pode ser nocivo, o quanto que isso pode ser não só para a vida pessoal, mas para as relações também, né? Porque eu acho que isso também afeta as relações, no modo geral, não só as relações amorosas, né? Mas o que eu posso perceber é o quanto as mulheres, então, se atrapalham nas suas relações porque não sabem o seu lugar. Às vezes, os homens também. Então, se tem uma mulher muito potente, também acaba se tornando um homem mais passivo. E aí a coisa vai se desorganizando, desequilibrando. E daqui a pouco eu tenho, sei lá, um parceiro que não me interessa mais e tenho uma parceira que não me interessa mais, né? Esse é um desfecho. O que acontece, Paulo, que nessa acontece, dinâmica? cara? O que eu vejo é o seguinte... O que eu vejo é o seguinte, de alguma forma as transformações que aconteceram na nossa sociedade, nós como seres humanos, principalmente com a revolução do conhecimento que veio mais recentemente, né, com o acesso a conhecimento e tal, às vezes, em alguns aspectos, criou-se uma distorção de que eu me reconheço enquanto homem na oposição à mulher. Eu sou homem porque eu sou diferente da mulher. E muitas vezes na nossa cultura começou a criar um senso de identidade a partir dessa oposição. Aquilo que na maior parte da nossa história enquanto seres humanos, o que trouxe a gente no caminho da evolução foi justamente reconhecer as diferenças como complementares. Na verdade, a gente começou a identificar as diferenças como se eu pudesse, na minha relação com as mulheres, me reconhecer enquanto homem. E as mulheres, na relação com os homens, se reconhecer enquanto mulher.
E isso leva muitos casamentos a acabar, no final das contas. Porque se eu me reconheço enquanto homem na minha relação com a mulher, o que acontece? O casamento, por exemplo, é uma relação de troca, né? Uma relação complementar, uma relação equivalente. Mas se eu me reconheço nela como homem, eu vou me fechando nessa relação. Eu vou me fechando nessa relação. E o que acontece em muitos casais? Aquele amor romântico do começo é tão grande que eles se grudam, começam a viver aquele relacionamento, porque até a gente sabe, né, em termos de emoção e de sentimento, talvez não exista nada mais perto de uma experiência divina do que estar apaixonado, do que a ideia do amor romântico, de alguém que vai te completar, né? Metade da laranja. Então, isso leva a gente para essa sensação maravilhosa de uma pseudo-plenitude, né? Digamos assim. Então, quando a gente vai para essa relação e a gente começa a se reconhecer, poxa, aqui eu tenho um lugar, aqui eu me sinto completo nessa relação amorosa, e aí a gente vai se fechando e se tornando uma relação exclusiva. Enquanto que todo o caminho que a gente vê, o caminho arquetípico de desenvolvimento, na verdade diz que nós somos, homens e mulheres. É interessante, né? Quando a gente olha para o nosso desenvolvimento, nas primeiras semanas de vida, todos nós somos mulher. Não, não bi, não é? Somos, temos uma estrutura, até o feto, nas primeiras semanas, todo feto tem uma vagininha, sabe? É tudo uma construção, o feto, apesar de geneticamente não, mas toda uma construção feminina. Depois é que sai. Quando começa a produzir a testosterona, é que começam as mudanças sensíveis ali. Então, só que a gente... eu sempre trago essa imagem, né? De que a mulher sai de dentro do corpo de uma mulher para se tornar uma mulher. E o homem, ele sai de dentro do corpo de uma mulher para se tornar uma outra coisa. Uma outra coisa. Um menino. A princípio... Mas que a princípio, nós, enquanto seres humanos, como não temos uma estrutura, né, psíquica ainda, isso vai ser desenvolvido, nós temos toda aquela coisa da simbiose com a mãe, nós fazemos parte da mãe, nós somos uma extensão da mãe, e à medida que a gente vai se desenvolvendo, vai se criando aos poucos um próprio senso de identidade do eu, né? E esse próprio senso do eu começa a se conectar com ao redor, né? O que a tradição... A tradição, não, eu nem gosto dessa palavra, mas a gente olha para a estrutura de desenvolvimento que a gente vê nas sociedades mais antigas. O menino, ele precisa ser levado, ele precisa ser carregado para esse ambiente dos homens para se reconhecer como homem, que eram durante milhares de anos os famosos rituais de iniciação. Porque era lá que ele se reconhecia enquanto homem. Só que o que a gente tem hoje na estrutura? Com a ausência dos rituais de iniciação, a gente tem esse momento do aparecimento, do apaixonar-se, né? Lá na adolescência e depois, e toda a construção social ao redor do amor romântico, que é uma coisa atual, né? Do amor romântico, dessa experiência divina, e ali ele tem a primeira experiência de sentir que tem algum valor, entendeu? Sim. Quando ele recebe o sim de uma outra mulher. E o olhar, né? E a validação. E o quanto é marcante para os meninos que não conseguem. E hoje a gente tem, com a tecnologia, ainda mais esse afastamento, tem duas coisas, né? Tem a distorção de se reconhecer como homem, quando uma menina diz sim para ele, quando uma mulher diz sim para ele, e aí ele se gruda nela na relação amorosa. E tem outro desastre, que é quando ele não consegue um sim da mulher. Sim, não vale nada. Não vale nada. Mas a gente chegou nisso... Quando a gente olha para a nossa história e a psicologia arquetípica, a gente vem ruindo os rituais de iniciação, que eram
as mulheres têm os seus rituais, mas para o homem, para o menino é tão marcante, porque isso traz o senso de identidade dele. Quando ele é recebido entre os homens mais velhos, ele passa por todas as provas e consegue ser recebido pelos homens, ali ele tem o senso de identidade claro. Ele se reconhece enquanto homem no olhar de outros homens. Que Tu lindo vê isso. que a nossa cultura, quando perdeu esse ritual de iniciação, o menino ele consegue algum senso de valor quando uma mulher olha para ele, quando uma menina olha para ele e diz sim para ele, né? Eu lembro, eu tinha 13 anos quando eu soube que a Nicole, né? Eu sou casada Desde os 13? Oh, meu eu tinha Deus do 13 céu. anos, cara. Imagina, um menino 12, 13 anos, totalmente inseguro, cheio de espinha, usando um óculos fundo de garrafa, entendeu? Um filhinho da mamãe, e aí eu descubro que a menina que era da nossa turma, assim, a mais queria alguma coisa comigo, né? Logo aquilo ali me levou para um outro lugar, né? Então aquilo ali ficou marcado dentro de mim, e durante bastante tempo eu fundamentei o meu senso de valor em justamente ser aceito por uma mulher. Claro que isso junto com o filhinho da mamãe, tudo aquela coisa, não agradar, e aí o homem nessa relação, se reconhecendo enquanto homem por ser aceito por uma mulher num relacionamento, ele vai perdendo a força completamente. Total. Ele vai perdendo a força completamente, ele perde o respeito, perde o amor também da própria mulher que ele tenta agradar, né? Porque é um homem fraco. Sim, eu acho que o que você está falando é essa pobreza existencial que os casais acabam se tornando, né? A vida do casal fica pobre. Vive para cada um e o Jung fala isso nesse livro, né? Que vai exatamente o que você disse sobre essa coisa de ser validado pelo olhar da mulher e aí se tornar um homem. Ele fala que até que você encontre essa mulher, né? A mulher que vai ser a sua parceira, você tem psiquicamente as figuras parentais introjetadas. Que quando então você se casa, se apaixona, essa figura parental ela é substituída pela figura da mulher, psiquicamente, né? E isso deve ser assim, né? Ele deve substituir a figura dos pais pela figura da mulher, né? Mas acontece que alguns homens, né, algumas mulheres ficam ali. A vida fica pobre, né? A vida fica desinteressante. Essa foi uma das coisas que eu aprendi, eu acho, com o homem inteiro, né? O quanto os homens precisam estar junto de outros homens, como você falou, né? Eles precisam estar lá para se nutrirem desse masculino, para serem validados, né? Então, não só pelo olhar de uma mulher, mas pelo olhar e pelo reconhecimento de outros homens. E aí eu entendi o quanto era importante, né? A pelada, o chopinho, ou, sei lá, ou seja lá o que o homem, o marido, o parceiro gosta de fazer. E o quanto um poker. Hoje a coisa está bem diferente. Meu marido não, ainda bem que não, mas hoje os maridos se encontram para jogar PlayStation também, né? Essas novas... Eu não sou dessa eu também não geração. sou. Nós somos 40 mais, né, Paulo? 40 mais. 40 mais não tem essas coisas, né? Mas o quanto... Quando esse casal, então, como você falou, né, tem como sintoma essa pobreza existencial que um vive para o outro, esse homem começa a ficar desinteressante para ela e ela também fica desinteressante para ele. Tu vê que nesse aspecto que tu trouxe desse momento crucial que o Jung fala dessa importância, então, muitas vezes a pessoa vai para a relação e aparentemente ela faz essa substituição, mas internamente não faz. É por isso que muitos casais também, o casamento acaba porque sai da conjugalidade e cai numa parentalidade, né? Isso, continua procurando os pais, né, na mulher. Exato. Então, esse homem, por exemplo, que fundamenta o seu senso de identidade na relação com a mulher, no ser reconhecido, aceito por uma mulher,
tem vários vieses para a gente trabalhar aí, mas vamos só para fechar o meu raciocínio. Esse homem que aceita o seu senso de valor, né, baseado na aceitação de uma mulher, Uhum. então ele vai tentar sempre agradar essa mulher. Ele vai estar sempre tentando agradá-la. Sim, porque ele precisa da validação dela, né? Uhum. E essa mulher, o que que acontece? Quando ela tem um homem ao seu lado que está sempre tentando agradá-la, ela se sente superior a ele. Uhum. Superior a ele. E aí começa a dar ordens, começa a ensiná-lo coisas, a fazer coisas por ele também, Uhum. nessa tentativa, né, de relação. Só que aí o que que acontece? Ela entra no lugar da mãe dele. Então, Uhum. internamente, ele não fez essa transição, né? Ele ainda é o filhinho da mamãe. É. E grande parte dessa transição para o homem, porque tu trabalha com muitas mulheres, tu tem Uhum. muita propriedade para falar sobre isso. Eu tenho grande propriedade para falar sobre os homens. Uhum. E por que que essa transição e essa substituição não é feita? Por causa daquilo que a nossa sociedade sofre. Assim, eu digo que é o maior sofrimento, a maior dor do ser humano nos últimos 150 anos é a ausência paterna. Porque o pai, ele sempre foi essa figura responsável por romper com a simbiose com a mãe. A, a, a conexão com a mãe é tão forte, é tão grande, porque afinal de contas é nela que a gente é gerado, é Uhum. nela que a gente sobrevive, é ela responsável por identificar e atender as nossas necessidades de sobrevivência em primeiro lugar. Uhum. Essa ruptura não acontece naturalmente entre mãe e filho, precisa da participação de um terceiro. É isso que os rituais de iniciação garantiam. Uhum. Os rituais de iniciação garantiam que o menino tivesse alguém que o ajudasse a romper com a simbiose com a mãe. Romper com aquele relacionamento. Porque no relacionamento com a mãe, a gente está sempre na expectativa de que uma terceira pessoa identifique e atenda as nossas necessidades. Uhum. Sim. E a gente vai E, projetar e deslocar isso na parceira. exato. E aí a gente tem várias transformações que a nossa sociedade viveu, né? Mas todas as outras sociedades, até a sociedade agrícola, antes da industrial, né? Até a sociedade basicamente agrícola, vivia-se com uma presença muito forte do pai. O pai era uma presença constante na vida da família. Ele era um dos pilares centrais. É muito atual essa história de que a mãe, que é a... Né? Porque hoje a gente tem toda essa cultura em volta de... A mãe é o amor divino. A mãe é a representante do sagrado, né? A mãe... não, tem muito de sagrado na mãe, claro. Tem muito, sabe? Só que a gente transformou o amor de mãe no amor ideal e o amor do pai como o amor do mal. Não é à toa que a gente tem representações no cinema tão claras a respeito disso, que é a relação do Luke Skywalker, Darth Vader, né? Que é o Dark Father, na verdade, né? O pai conectado ao lado negativo da força, né? Então, ele tem a hora que... Então, a gente tem esse pai distante, esse pai afastado, esse pai que está conectado com o mal. O exemplo do não amor, o exemplo da crueldade, da dominação, da violência ou da frieza, né? Então, do distanciamento. Isso vem se construindo principalmente a partir da Revolução Industrial. Né? Onde o homem ele deixa de ter um lugar central no seio familiar, na estrutura familiar, para ser aquele que paga as contas. O provedor. O provedor. E as pessoas confundem essa questão da função de provedor. Muito. Dizem que a função de provedor é uma coisa masculina. Eu questiono muito isso. Recentemente, eu tenho um aluno famoso aí que fala muito sobre isso. Eu sentei na mesa com ele, a gente estava almoçando e tal. Eu disse, olha para a nossa história, cara. A maior parte da nossa história enquanto seres humanos, nós fomos uma sociedade nômade.
Uhum. né? Durante a maior parte da nossa existência, Homo sapiens, Uhum. uma sociedade nômade. A sociedade nômade, as pessoas subsistiam, tinham sustento, né? A Uhum. provisão a partir do quê? Todo mundo fala do caçador, né? Aham. Ah, a sociedade da caça? Não, é a sociedade da coleta e da caça. Uhum. Então, nem sempre o homem saía para a floresta e ele conseguia trazer caça. Sim, aí eles Nem iam sempre ele viver do quê? voltava. Exatamente. Então, o que acontecia? Ele ia, passava horas ou às vezes dias fora, voltava, mas o dia a dia, a alimentação, tu pode conversar com nutricionistas que estudam bastante. A base da alimentação era frutas e raízes, Coletados pelas mulheres, coletados pelas mulheres e pelas crianças. pelas crianças. Então, quem é o provedor? Na maior parte da nossa existência, ser provedor não é ir para a floresta e caçar apenas. Isso era parte, era o convívio, cada um tinha o seu lugar. Sim. O quanto essa palavra entra só na questão material, né? E o que é uma figura masculina? Ela provém segurança, Aí a gente começa a falar de identidade né? de verdade, né? Exato. Porque aí a gente consegue. Aí a gente entra na força do masculino, Uhum. né? Que é uma coisa resoluta, que é uma coisa de atividade mesmo, né? Diferente desse feminino, que é uma coisa mais passiva, né? Se a gente for falar de características desses dois aspectos, né? E eu sei que o pensamento progressista muitas vezes ignora a biologia da coisa, mas é necessário a gente olhar para isso, para a estrutura biológica do corpo do homem ou do corpo da mulher. Isso não é limitador necessariamente, mas ele é a base da nossa Constituição. Então, se nós, como homens, nós temos a produção de testosterona que a gente tem, que é responsável pela construção muscular que a gente tem, né? Então, um homem com uma produção de testosterona saudável, ele vai ter músculos fortes. E se ele não desenvolve os músculos dele, a produção de testosterona dele cai também. Ele se torna um homem mais passivo, mais tendência a transtornos de ansiedade, depressão, né? E muitas vezes a constituição biológica é muito importante para o nosso lugar no mundo. E aí a gente começa a falar de diferenças saudáveis, de identidade, de masculino. A força do masculino está na agressividade. Que é diferente da violência, né? Está na agressividade, na sua força de encarar, na sua capacidade de encarar, muitas vezes, desafios físicos e concretos, como na maior parte da nossa existência os homens eram responsáveis por defender a sua família dos animais, desafiar o selvagem com a força, com a sua inteligência e a força do próprio braço. E grande parte da nossa existência foi garantida por esse equilíbrio da capacidade da mulher gestar e a capacidade do homem de ser agressivo, de enfrentar os perigos físicos mesmo. Sim. E se a gente pudesse, né, Paulo, eu aqui te ouvindo falar, e aí já pensando em tantas questões sobre o masculino e o feminino, aí eu estou falando aqui talvez no lugar dessa mulher contemporânea, né? A gente quer tanto ocupar o lugar dos homens, né? Como você falou, né, no movimento de pêndulo invertido, para compensar algo, né, que foi bem descompensado ao longo da nossa história, que a gente perde de vista talvez a riqueza justamente dessas duas potências que se complementam, né? A gente perde de vista isso, porque se a gente pensar num masculino saudável, num feminino saudável, o quanto isso é maravilhoso. Quanto é maravilhoso. E eu acho que a gente alcança isso resgatando justamente esse senso de identidade, onde os homens se reconhecem enquanto homens na presença de homens. E as mulheres se reconhecem enquanto mulheres na presença de mulheres. Aí ela está aqui fortalecida no seu feminino, ele fortalecido no seu masculino, eles se encontram para então fazer para oferecer algo ao outro que eles têm em abundância. Sim, claro, total. Eles não se encontram para reconhecer-se
a si mesmos, eles já sabem quem eles são. Sim. E são, né, por exemplo, do ponto de vista psíquico e de estruturas psicológicas, a psicologia do homem e da mulher são completamente diferentes. E é aqui que está a riqueza, né? Como é que a gente quer ocupar o mesmo lugar? Ou como é que a gente quer ser igual? Se não tem como. É pegar duas coisas completamente diferentes, a Coca-Cola e a água, e querer fazer a Coca e a água ser a mesma coisa, sei lá. Não tem como, porque a água tem características que é só da água, a Coca-Cola que é só da Coca-Cola, né? Por mais que a gente faça um esforço tremendo, tá, a gente até pode ver que os dois estão na prateleira ou na gavetinha dos líquidos, né? Então eles são equivalentes e eles até podem, sei lá, refrescar, matar a sede, mas cada um tem as suas características. E o que a gente faz, talvez, né, num movimento muito inconsciente, um movimento compensatório, é anular isso uns dos outros. Então, eu quero anular algo que é tão maravilhoso e tão forte, tão potente do masculino, e o masculino, às vezes, do feminino. Se justamente eu estou nessa busca pela minha identidade na relação de casal, né? Porque se eu estou nessa busca da minha identidade, eu vou fazer de tudo para mostrar para o outro que eu tenho, né? Que eu sou autossuficiente, que eu sou, né? Para que o outro continue me amando, continue me admirando. Só que nesse momento, nesse movimento, eu não dou espaço para o outro se mostrar, para o outro trazer aquilo que, né, para o homem dizer para a mulher, para dar espaço para ela trazer aquilo que ela tem de belo, né, e ele trazer aquilo que ele tem de belo também. Vamos usar essa palavra para não, né? Agora, eu usei a palavra agressividade e é uma das coisas que eu vejo que na maior parte das vezes as pessoas ficam até resistentes a respeito, e é importante a gente explicar, né? Eu costumo dizer que a principal característica do masculino é a agressividade e a principal característica do feminino é a criatividade. Para mim, essas duas palavras, elas englobam muito do universo masculino e do universo feminino, né? Agora, a agressividade, como tu falou muito bem, é importante saber que a violência é uma distorção da agressividade. Tá? A violência, assim, um homem, digamos assim, até uma mulher, por que não? Em certos aspectos, a gente vê isso lá no Barba Azul, né? Quando uma mulher e um homem, engraçado, recentemente, esse ano, a minha filha pequena, Nina, começou a fazer jiu-jitsu, né? Ai, que linda! No começo ela estava toda resistente, ela só queria saber de dança. Daí ela foi na primeira aula de jiu-jitsu, adorou. Ah, que legal. E aí, mas é tão importante isso para a mulher também, né? Só que porque ela pode enfrentar situações de perigo onde ela precisa ser violenta. Claro, sim, para se defender a própria vida, né? Então, mas em primeiro lugar, a agressividade, ela tá por causa de toda a questão constituição biológica, ela tá na responsabilidade do homem ser capaz de usar violência se necessário. Como o Jordan Peterson fala, né? Ele é uma fala muito famosa dele. Ele diz, cara, você tem que ser capaz de ser letal se for necessário. Sim. Mas ter a capacidade de ser um monstro e ter esse monstro sob domínio, sob controle. E isso é a agressividade. E eu falo de duas características importantes da agressividade saudável. E aí é tanto para homens como para mulheres. A questão é o nível, sabe, de agressividade. Porque se você colocar numa pesquisa normal, tu vai ver que no meio do caminho, homens e mulheres têm muitas características parecidas. Só que se você vai para os espectros mais distantes, você vai ver uma massiva presença dos homens, por exemplo, em comportamentos agressivos, enquanto uma massiva presença das mulheres em comportamentos que exigem mais flexibilidade, mais, né? Então, só que duas características importantes da agressividade saudável. Primeiro, a capacidade de se posicionar. Ou seja, dizer não. Isso eu não quero. Dizer, isso é meu comportamento, assim eu sou. E não é qualquer pessoa que pode chegar e me dizer que eu tenho que fazer ou ser uma coisa diferente.
Então, a capacidade de se posicionar eu sou pai de 2 filhos, então eu enquanto pai, eu dou o meu melhor enquanto pai, eu sei o tipo de pai que eu quero ser, o tipo de pai que eu sou capaz de ser, e qualquer pessoa que vem me questionar enquanto pai, nunca vai me ofender. Nunca vai me ofender, nunca vai me tirar do eixo. Porque eu sei que eu sou o melhor pai que o Theo pode ter. Enquanto eu tenho essa tranquilidade, isso é posicionamento. Posicionamento é saber que eu estou fazendo o meu máximo com a capacidade e conhecimento que eu tenho em determinada persona, né? Em determinada função que eu exerço. Isso é posicionamento. E para isso eu preciso ter uma agressividade saudável. Sim, porque eu preciso ter força também, né? Para sustentar esse lugar. Alguém vem me questionar, alguém vem me criticar, alguém vem me ofender, eu digo, peraí. Né? Uma parte de mim vai avaliar o quanto isso é verdadeiro ou não, mas eu não vou me desestruturar. Isso é posicionamento. Porque é aquele negócio de dar limite, né? Dar um limite, estabelecer quais são as fronteiras. Isso. Se eu permito, Ali chega para mim e diz, Paulo, eu posso te dar opinião sobre aquele post que tu fez ou aquela palestra que tu deu? Eu olho e digo, hoje não, Liz. Eu sei onde eu tô, eu sei o que eu posso, né? Hoje não, talvez outro dia, mas hoje eu não quero. Eu não sei, eu preciso avaliar a minha estrutura emocional e dar limites. Sim. E o outro aspecto, só para fechar, daí a gente passa para as perguntas, o outro aspecto importante da agressividade saudável é que nós estamos sempre no processo de expansão. Expansão. Então, eu guardo as minhas fronteiras psíquicas, mas eu estou sempre no processo de expandir os meus limites. Então, eu estou sempre procurando, no trabalho, por exemplo, como eu posso fazer melhor o meu trabalho, como eu posso alcançar mais pessoas com o meu trabalho, como eu posso fazer mais dinheiro com o meu trabalho. E quando eu estou nesse processo de crescimento, de expansão, de querer alcançar o mundo e transformar ou fazer uma diferença na sociedade. Quando eu estou nesse movimento, eu estou no movimento de expansão de uma agressividade saudável. O núcleo da agressividade dentro de mim serve para esses 2 aspectos. Guardar as minhas fronteiras psíquicas e expandir as minhas incrível isso. fronteiras psíquicas. Incrível, Né? incrível. Quando eu tenho isso bem organizado dentro de mim, eu sou firme, eu sou duro, eu sou no momento que eu preciso ser, eu sou agressivo no momento que eu sei dizer não, e eu estou sempre em busca do novo. Eu estou sempre em busca do novo. Isso foi o que a gente viu em toda a nossa sociedade, e as mulheres têm isso, claro, e precisam ter isso, precisam. Só que se um homem não tem isso, ele não tem identidade. E quando a gente olha nos olhos dos homens hoje, é isso que a gente vê. A gente vê que eles perderam a vida, muitos deles, né? Perderam a sua... Eu concordo, e eu acho que isso também acontece com as mulheres. De estar completamente desapropriado do seu feminino, né? Nessa busca por ser independente, por não precisar de ninguém, eu acho que a gente se atrapalha também, sabe? E aí a gente também fica fora do que é talvez a nossa maior potência, que é o nosso feminino, né? Nesses 2 livros aqui do Jung, né, um que fala sobre os aspectos femininos e outro sobre os aspectos masculinos, ele diz então que esse aspecto, né, da nossa psique, nos homens, então, o masculino predomina e o feminino atua como um pano de fundo. Isso. Na mulher, ao contrário, né? Então, na mulher, o aspecto predominante é o feminino e o masculino está aqui como pano de fundo, né? Então, não quer dizer que a mulher só tem o feminino e o homem só o masculino. Nós temos esses 2 aspectos, né?
E ele diz também que para que a gente possa, então, atingir a nossa realização e a nossa compreensão, né, na nossa totalidade, a gente vai precisar integrar, né, o homem vai precisar integrar a ânima, né, que é o feminino, que o Jung, então, chama de ânima, e o homem vai precisar integrar e compreender o feminino, né? Então, ao contrário. Então, a mulher precisa integrar o ânimos e o homem integrar a ânima. Ânimo. Para que a gente, olha o que ele afirma nesses 2 livros. Ele diz que só assim é capaz de a gente atingir esse senso de realização e essa integridade enquanto indivíduo. Que lindo isso, né? Acontece que em alguns de nós, eu até posso falar um pouco por mim, assim, sabe, Paulo? Eu tive uma história, né, onde eu perdi a figura paterna muito cedo. Meu pai era caminhoneiro, saiu para viajar e nunca mais voltou. Eu tinha 3 anos só. Então, eu tinha uma irmã, então éramos nós 3. Eu, minha mãe e minha irmã. Minha mãe casou de novo. Eu tinha lá pelos 9, 10 anos. E ele veio a falecer num infarto fulminante. Segunda figura paterna. Depois a minha mãe casa de novo. E mais uma vez eu perco a figura paterna. Então, o lugar onde eu cresci era cheio de feminino, né? E pouco masculino. Então, eu aprendi, me tornei quem eu sou no meio, né, desse núcleo. E aí, quando eu comecei a aprender sobre o masculino e o feminino, e eu acho tão lindo que a doutora Clarissa fala assim, para a gente imaginar o ânimos, que é o masculino, como uma ponte, né? Eu acho tão lindo quando ela fala isso, porque isso me traz uma imagem muito clara do que é essa minha potência do masculino e do feminino. Então, ela diz que se nós, mulheres, imaginarmos essa nossa energia masculina como uma ponte que nos leva, que nos possibilita levar, que tem aqui no mundo interno, para que a gente possa concretizar no mundo externo, quanto mais forte for essa ponte, mais eu vou estar no mundo atuando. Então, é o masculino que faz com que a gente vá para a ação. Como você disse, né, a principal característica do feminino é a criatividade. E o feminino faz com que a gente crie e tenha um mundo interno. Uma riqueza interna. É riquíssimo. Mas as mulheres que têm um déficit do masculino, como eu tinha, têm dificuldade de implementar isso. Têm dificuldade de ir para o mundo. Têm dificuldade de agir. Olha a importância disso. Quando eu entendi isso, eu pude olhar para a minha história, sabe? E ver o quanto eu estava manca, né? Ao longo do meu desenvolvimento. O quanto eu precisava, sim, invocar o meu masculino para que eu conseguisse, então, tirar daqui de dentro e concretizar aqui no mundo real e concreto aquilo que eram as minhas ideias, meus projetos, meus sonhos. Então, olha só a função dessas polaridades e desses aspectos, né? Então, nunca foi um problema para mim ser feminina, materna, acolhedora. E essa é uma característica muito forte minha, sempre foi. Mas, quando é para ir para posicionamento, lutar por uma ideia, defender, agir, implementar, isso tudo era pesado para mim. Era isso, assim, eu ia, mas eu ia manca, entendeu? Eu acho que muitas mulheres que vão nos ouvir, talvez também sintam essa dificuldade. Também são mulheres que procrastinam suas ideias, seus projetos, seus planos. Talvez possam ser mulheres que, assim como eu, também encontram dificuldade, né, de trazer essa força do masculino, né, seja lá por qual razão, né? Como é, Paulo, que uma mulher, então, né, pode trazer à tona essa força, sabe? Como é que ela pode trazer esse masculino para trabalhar a favor dela? E a mesma coisa o homem, né? O homem que também precisa do feminino, porque o homem, quando está muito no masculino, ele também perde essa coisa da sensibilidade, do olhar, da conexão, né? Ele fica talvez mais frio, racional, distante. Como é que tanto uma mulher, né, com uma falta de masculino e um homem com uma falta de feminino, como é que isso pode ser trabalhado, né? Então, a gente
A gente vê de forma bem arquetípica, falando que a mulher ela é a representante daquilo que, né, a gente fala como o sagrado feminino, e o homem ele é representante do sagrado masculino. Então, quando a gente olha para isso como a mulher e o homem como representantes do feminino e do masculino dentro de nós, todos nós somos feitos em primeira mão de material feminino mãe, masculino pai. É por isso que eu digo, né, quando tu conta a tua história, apesar de ser uma tragédia, né, que levou o teu pai, tu sofreu desse mesmo mal que eu estava falando antes, que é a ausência ou distância paterna. Sim, quando você falou, eu super me identifiquei, super. Então, a questão central aqui é que eu me conecto com essa força dessa ponte para o mundo concreto, digamos assim, através do meu pai. E aí você pensa, né? Mas o que acontece com a pessoa que perdeu o pai cedo, ou que nunca conheceu o pai e tal? Que não é a maior parte dos casos, mas em muitos casos, eu falo como eu, por exemplo, eu tive que trilhar um grande caminho de reconexão com meu pai, mesmo tendo meu pai em casa. Porque meu pai, ele sofreu de depressão desde os 30 anos de idade. E só depois de muito tempo que eu fui identificando o que era essa depressão, né? Eu achava que meu pai não gostava muito de mim, entendeu? Ele estava lá, mas ele não estava. Sim, ele estava física, mas não estava afetivamente. Né? Exato. Então o que acontece? A nossa capacidade, tanto de homens como de mulheres, de reconstruir essa ponte para o mundo da realização concreta, que é o masculino, vai da nossa capacidade de se reconectar com o pai. Né? Tá. E essa é a grande possibilidade. Como que eu faço isso, Paulo? Existe um caminho, vou chamar assim, de espiritual, que é não espiritual religioso, tá? Mas espiritual no sentido de profundo. Ou seja, eu fazer esse exercício constantemente de trazer à memória a presença do meu pai e de fazer como uma oração, digamos assim, de gratidão à vida que eu recebi. Não importa, inclusive, se você não conheceu o seu pai. Sabe, a maior parte das pessoas que dizem que não tiveram pai, estão dizendo que nunca conheceram o seu pai. Né? Eu posso te dizer, eu tenho 2 memórias do meu pai. Imagina, eu tinha 3 anos, né? Eu tenho 2 memórias. Né? Então, olha a dificuldade, assim, a sensação que eu tinha é que eu não tinha onde me apoiar, Perfeito. sabe? Não tinha. Perfeito não, muito difícil isso. Mas existem outras fontes. Claro, que foi o que eu aprendi. Exato. As outras fontes são as pessoas que conviveram com o seu pai. Né? Por exemplo, o Robert Bly conta de um caso, por exemplo, de um rapaz que tinha muita dificuldade de se conectar com o seu pai, porque o pai dele faleceu cedo, um bombeiro que faleceu tentando resgatar alguém das chamas, então morreu como um herói, como um grande herói. Então todo mundo, imagina, você sabe como que acontece, né? O falecido vira um santo. Um santo. Ainda mais nessa situação, né? E ele tinha muita dificuldade de se conectar com esse pai. Ele passou a vida inteira ouvindo que o pai dele era um herói. Só que ele lidava com os sentimentos de fracasso, de isso, daquilo, de um ser humano normal. Então ele não conseguia se conectar com o pai dele e se reconhecer como ser humano. Até que um dia, quando ele tinha 18 anos, os colegas de pelotão lá do pai dele chamaram ele para tomar um uísque e jogar o pôquer, e começavam a contar as merdas que o pai dele fazia, as meninas que ele cantava, né, as coisas. E aí ele teve uma vivência de conexão com o pai. Nossa. Ali começou uma nova história para ele. Eu sou um ser humano como meu pai. Né? Eu sou um ser humano. Meu pai não era esse herói era um homem bem comum, né? Então, às vezes, esse caminho de reconexão com o pai tem a ver com trilhar isso. Conversar com tios, amigos e tal. E tentar construir um pouco
enriquecer um pouco mais a história, a narrativa de quem é esse pai. Mesmo assim, eu sei que em poucos casos, mas casos excepcionais, não há qualquer conexão com esse pai. Então, né, às vezes acontecem mulheres que engravidam, que nem sabem quem é o pai da criança, ou esconderam isso a vida inteira e levaram isso para o caixão. Então, existe um trabalho, como eu falei, espiritual, assim, né, de conexão, como eu tenho essa vida que eu tenho aqui, metade de todas as células do meu corpo vem desse homem. E ele está aqui, né? E eu preciso conscientemente reconhecer quando eu me olho no espelho, quando eu vejo uma foto minha e eu contemplo o que tem do meu pai aqui. Aonde que tem coisas em mim que eu não reconheço em nenhum outro lugar que pode ter vindo desse homem? E aí eu começo um caminho de reconexão e, de novo, a questão, o ponto central é a gratidão pela vida. E aí o conhecimento, por exemplo, das constelações familiares e da psicologia profunda, ela confronta, digamos assim, com a psicologia atual, né? Total. Porque a psicologia atual vai dizer que pai é a função paterna. Então, quem exerce a função paterna é pai. Porém, quando a gente olha para a psicologia profunda, para o conhecimento que as constelações familiares nos trazem, a gente olha para pai, aquele que deu a vida. Porque não existe nenhum valor mais alto do que a vida. Sim. Né? Não existiria alguém para esse outro homem criar se não tivesse sido aquele homem que doou o seu esperma, entendeu? Claro. Para que viesse aquela existência. Isso eu sei que é bastante controverso, né? Mas no sentido profundo é isso. E ao longo da vida, então, a gente vai aprendendo a se conectar com extensões do pai, digamos assim. E um dos trabalhos que eu faço com os homens é justamente esse resgate na história de vida deles. Quem foram essas extensões paternas? Quem foram, que eu chamo de os mentores, né? Quem foram as figuras de referência masculina na sua vida? Sim. E aí a gente bate em outros desafios. Sim. A gente precisaria conversar uma eternidade aqui. Mas a gente bate em outros desafios, porque existem referências masculinas adultas que não são e nunca vão ser ideais. A gente precisa eleger ao longo da nossa vida, inclusive na nossa vida atual, porque aqui talvez tenham muitas mulheres, como tu falou, né? Muitas mulheres que estão assistindo, que estão sentindo falta dessa força, dessa ponte, né? Então, você precisa eleger essas referências masculinas adultas como referenciais para você, mesmo que essa pessoa não seja ideal em todas as áreas da vida. Claro. Um ser humano comum, sabe? Que possa ser referência para você em um determinado aspecto da vida dele. Sim. Para que a gente largue aqueles ideais e aquelas fantasias de encontrar uma pessoa que vai ser referência. Quanto mais eu vou crescendo, mais eu vou expandindo a minha esfera de influência, mais mentores eu vou encontrando pelo caminho. Claro. E tu estava me contando de um mentor novo que tu, né, o professor novo que tu encontrou recentemente, né? Você precisa eleger um aspecto dessa pessoa que seja um modelo para você. Sim. O que você admira, o que você quer aprender, né? E aí, então, para as mulheres e para os homens nesse sentido também, mas esse resgate é feito dessa forma, né? Lá com o pai, depois olhar para a sua história, quais foram os referenciais e continuar ampliando esse... No mundo, se é energia masculina que você precisa de referências no mundo dos homens. Sim. Se você quer desenvolver o seu feminino, que é a força do feminino que você precisa procurar referenciais no mundo das mulheres. Porque assim a gente consegue acessar, digamos assim,
essa profundidade do sagrado feminino e do E sagrado masculino. masculino, Sim. sabe? E o caminho para a mulher é a mesma coisa, né? Assim, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, se ela tá, se ela tá na potência invertida, né? Tem mulheres que são muito masculinas. Então, e é muito, existe um estereótipo, né? Então, você vê mulheres que trabalham em grandes corporações, têm cargos de liderança. Geralmente são mulheres, obviamente, que precisam do masculino para estar exercendo aquela função. E acabam se identificando tanto com aquilo que esquecem, né, de voltar para o feminino ou de também trazer o feminino para a vida dela, né? Porque é necessário muita força masculina para ser Muita. bem sucedida no campo corporativo. Exato. Só que aí ela se perde dela mesma. Ela se perde da natureza dela, que é o feminino, né? E o quanto isso vai desembocar e vai sintomatizar na relação amorosa. Ah, sim. Então, assim, eu trabalho com muitas mulheres que estão passando um processo de separação e o quanto de sintomas das relações tem a ver com essa polaridade invertida, assim, né? O quanto essa mulher, então, vai para a relação fazendo tudo, né? E aí esse homem, que nem você falou, então se eu já sou provedor, já tá bom, né? O meu papel aqui não é prover, então não tô provendo. Então, acabou a minha função aqui. E aí a mulher assume tudo, e vai assumindo, daqui a pouco ela é o homem da casa, né? E o homem tá ali, Como um ser... um abajur, assim. Um abajur, ele só compondo. Lembro de um homem que eu atendi anos atrás e ele tinha se separado e tal. Foi tão marcante, eu lembro das palavras dele exato. Depois de um tempo que ele se separou, ele veio me procurar para trabalhar algumas questões na vida dele. E ele disse, eu me separei porque teve um dia que, sabe, ficou claro para mim. Eu cheguei em casa e eu percebi claramente que eu era desnecessário. Meu Deus. Tava tudo organizado, tudo feito, tudo... Não havia lugar para mim ali, né? Claro que não é a culpa da mulher nesse Claro sentido, que não. né? É culpa dessa dinâmica que a gente viveu, onde, principalmente depois com a Revolução Industrial, principalmente, o homem se identificou demais com o trabalho, a profissão e essa provisão financeira, digamos assim, como se fosse a sua identidade lá. Agora, talvez você ouça bastante isso também, tá? O que eu percebo, assim, grande parte dessas mulheres, né, trabalhando tantos anos com mulheres, tem uma fala que ela é transgeracional, né? Mas principalmente eu acho que dessa geração, por exemplo, da minha com a da minha mãe, né? Que diz assim, ó, eu ouvi a minha vida inteira minha mãe falar, não dependa de nenhum homem. Então foi isso que eu fiz. Eu estudei, eu trabalhei e eu faço a minha vida para eu não depender de nenhum homem. E aí o quanto a gente se perde aí, né? O que é para essa mãe que falou isso não depender de um homem? Como é que essa filha ouve isso? E como é que ela chega na vida adulta e se relaciona com os homens? Qual é o papel da figura masculina na vida dela? Se ela ouve... É batata. Quando eu vejo uma mulher na polaridade invertida, se eu começo a investigar um pouquinho, eu chego na fala. A minha mãe sempre disse para eu nunca depender de nenhum homem. Que eu tinha que estudar, que eu tinha que ter minha carreira, que eu tinha que ter minha profissão, porque se um dia eu levasse um pé na bunda, eu não ia precisar depender de nenhum. E olha como é que esse construto se dá, né? Então, se eu não posso depender de nenhum homem, eu tenho que ser autossuficiente, né? E eu vou para uma relação onde eu não preciso do outro. Exato. Para nada, porque eu sou independente. Olha que... É claro que a gente precisa ter a nossa autonomia, mas o quanto essa linha, ela é muito íngreme, o quanto rapidamente a gente cruza ela e se perde, e se atrapalha. É porque no nível superficial faz sentido. Afinal de contas, vamos olhar para a geração lá da mãe e da avó, viveram uma situação onde elas não tinham nem a possibilidade de desenvolver uma profissão. Isso. Né? E muitas vezes, o que elas viam? Elas se viam dependentes financeiramente de um homem que era dono, não era marido.
Mas sabe, gente, a gente tem que tomar cuidado cuidado. para a gente não jogar pedra demais em cima né? Muita gente joga muita pedra em cima do patriarcado, né? Sim. Mas assim, quando a gente tem esse homem que ele é líder do seu clã, digamos assim, ele lidera, existe a liderança a serviço e existe a liderança sob dominação, né? De dominação. E o que eu vejo, já que estamos falando dessa geração aí, é uma geração que cresceu na fase da industrialização, onde o homem, no momento que ele vai para um trabalho de escritório de fábrica, ele perde o convívio com a família, perde o convívio e o contato com a natureza. E o que acontece? Na verdade, o homem nas fábricas e no escritório, o que eu vejo é que ele perdeu o contato com a sua própria alma. Nossa, que lindo isso. Ele é tão consumido e drenado da sua própria alma num ambiente mecanizado E artificial. que ele volta para casa e o que ele tem para entregar para sua família? O que ele tem para compartilhar? Pensa no homem que, na outra sociedade da caça, o homem que saía para caçar, ele voltava cheio de histórias para contar dos animais que ele tinha enfrentado, de como ele tinha sobrevivido. O homem da agricultura, o filho estava lá ajudando ele a partir dos 5 anos a Às vezes a empurrar, família né? toda, né? A família toda estava lá, era um convívio intenso juntos, eles viam e aprendiam quase como por osmose, entendeu? De tanta proximidade com o pai. Sim. Agora, na sociedade que a gente viveu, que vem essa grande dor do não dependa de nenhum homem, vem de uma sociedade onde esse homem volta para casa vazio de experiências, vazio de histórias. Com o que ele traz para casa? Essa geração lá, né, tradicional da mulher dona de casa, o homem provedor e tal. O que ele traz quando ele volta do trabalho? Estresse, mau humor, irritação, Boletos, contas para pagar, preocupação, metas. né? Então, Desempenho. como que ele pode compartilhar com o filho dele os aprendizados, o conhecimento que ele adquiriu durante aquelas longas horas que ele passou fora? Sim. Eu hoje, eu me questiono, muitas vezes eu questiono, né, o trabalho que eu faço hoje, né? Porque o que eu compartilho com os meus filhos sobre o meu trabalho, cara? É muito pouco. É muito pouco, é nada. Eu lembro de uns anos atrás, eu até me emociono de lembrar, porque meu filho devia ter uns 8 anos, assim, ele chegou para mim, é uma dessas perguntas essenciais que as crianças fazem. E ele chegou para mim, ele perguntou assim: papai, você gosta muito de ser psicólogo? Aí eu virei para ele e disse: filho, eu amo ser psicólogo. Há muito tempo eu queria ser, eu adoro fazer o trabalho que eu faço. Eu adoro ajudar as pessoas do jeito que eu... E aí ele fez assim: Ai, que amor. sabe, ele desmanchou na minha frente. Meu Deus. Porque ele não vê, ele não participa daquilo que eu faço, ele não recebe os aprendizados. Sabe, muitas vezes eu sou um pai que eu sei que eu faço aquilo que eu posso, né? Sempre que eu posso eu coloco eles na cama, eu conto a historinha, eu leio junto com eles, eu saio para jogar futebol e tal, mas tu vê que a forma com que a sociedade nos estruturou, ela tem essa presença, ela sabe, esse homem durante 3, 4, não sei quantas gerações, ele voltava para casa vazio. Os filhos sofrem dessa distância do pai. Essa mãe que ensinou a filha a não depender, né? Ela não só tem uma dor dela em relação ao marido,
que ele chega em casa, ele não quer discutir relação, ele não tem força para sentar na frente da mulher e vamos se conectar, vamos, né? Ele já perdeu tudo aquilo que ele tinha se dedicando ao trabalho e construindo a sua identidade formatada em cima da produtividade profissional, digamos assim. Então, quando ele vem para casa, ele deixou toda a energia de guerreiro que ele tinha lá. Ele não traz E o relacionamento amoroso exige o guerreiro dele. Eu falo para os homens que são meus alunos, né? Exige que você esteja disposto numa terça ou numa quarta-feira à noite entrar num duelo com a sua mulher até 1h da manhã, se for necessário. A energia, o teu casamento precisa da tua energia guerreira. O homem que foge da discussão, se fala muito da DR e tal, que a mulher fica falando muito. Ela fala muito por quê? Porque o homem não se coloca. Ele não dá limite. Ele não diz, não é bem assim, é assim, 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 é assado, 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 e é nesse conflito, nesse confronto é que se constrói a relação. Claro. Então, o homem não vai para o confronto com a mulher, tem dois motivos. Ele nunca viu os pais discutirem de uma forma proveitosa. Saudável. Né? E na discussão com a mulher tem outro aspecto também, né? Porque uma discussão e um confronto sempre guarda implicitamente que se elevar o nível dessa conversa no sentido de intensidade pode acabar em violência física. E com a mulher, isso é um lugar proibido. Né? O caso de violência doméstica é diferente. O que atua na violência doméstica é uma outra coisa. Né? A gente pode falar em outro momento, mas no confronto entre um homem e uma mulher, ele sabe que ele não vai poder sair na mão. É diferente, ele pode confrontar e brigar com outro homem, porque vai sair na mão, se sair na mão, vai vencer o melhor e pronto. Claro. Né? Ele vai apanhar, mas vai bater também, tá tudo certo. Entendeu? Agora, no confronto com a mulher, não. Então, muitas vezes, ele recua. Ele vai se economizando, e aí ele diz, que a mulher que é chata mesmo, a mulher que fala muito, a mulher que quer discutir de tudo e tal. Mas se houver essa energia do guerreiro dentro da relação e ele estiver disposto a um embate, a um duelo justo com essa mulher, no campo das ideias, da argumentação, da força e da presença espiritual, digamos assim, né? Da presença de alma ali, então se constrói uma relação viva, né? Uma relação pulsante que não acaba, mas tem que estar disposto a trazer o guerreiro. Eu tô falando um monte de coisa, a questão lá. Então, a dor dessa mulher que ensinou a sua filha a nunca depender de homem nenhum, tu percebe que o buraco é bem mais embaixo. Bem mais embaixo. Não tem a ver só com essa mulher que ensinou isso, tem a ver com os homens. Claro. E tudo aquilo que os homens atravessaram com a Revolução Industrial, com tudo aquilo que eles foram perdendo a sua alma. Quando uma mulher vê, e ela vai começando a ganhar espaço, ela vê que a filha dela vai ter muito mais espaço ainda no mercado de trabalho. Para que ela vai querer um peso morto? Alguém que simplesmente pague as contas e eu tenho que obedecer porque aquilo que ele diz é ele que manda? Então a gente tem que olhar com bastante carinho para essa mulher que ensinou isso e mostrar para essa filha hoje, né, as Lisandras da vida e tal, dizer, olha, tem um trabalho profundo aqui de reconexão com a sua mãe e com os homens, com o masculino. Os homens, eles têm um lugar de respeito que precisa ser resgatado nessa sociedade para que você mesma possa ter um masculino saudável, né? Essa ponte de concretização das suas ideias e sua criatividade depende de curar essa ferida profunda que a nossa sociedade tem. Eu vejo um propósito muito grande no meu trabalho por isso, sabe? Porque eu vejo que eu sou um desses poucos, digamos assim, que está enxergando de uma forma bem profunda que o nosso problema central hoje é o vazio que existe da figura paterna masculino-paterna na vida das pessoas. E como que a gente faz esse resgate?
é isso que se propõe o meu programa O Homem Inteiro, né? Esse resgate Muito bom. significa tanto homens como mulheres compreender esse desenvolvimento do masculino, as suas inserções e relacionamento com o feminino, para que se possa ter um adulto saudável, completo, que saiba dentro dele mesmo integrar esses dois aspectos, que é o final da jornada. Tá. Tu vê que muitas pessoas falam sobre a integração do masculino e do feminino como começo de jornada. E aí, é por isso que Jung é tão importante, quando ele mostra isso que tu trouxe, né? Ó, o homem como o ânimos à frente, o masculino à frente e o feminino atrás. Pano de fundo. Né? Porque o que acontece é que, não sei se Jung começou talvez a ver isso, né? Mas isso é mais um fenômeno dos últimos 50, 80 anos, digamos assim, desse enfraquecimento do ânimos no homem. Sim, justamente. Sociedade pós-industrial, né? É. Muito bom. Paulo, a gente vai precisar acabar, né? Não. Mas, não. Eu também não quero. Mas enquanto você estava falando, meu Deus, eu teria aqui mais, acho que umas 50 perguntas para a gente falar. Então, a gente vai gravar, assim, no mínimo, mais uns 10 podcasts, tá? Espero que você aceite. Espero que não esteja sendo muito confuso para quem está ouvindo. Não. Porque às vezes eu vou para cá, eu vou para lá, trago um negócio daqui, trago um negócio dali. Sim, a gente se empolga e é tão bom falar sobre isso, né? Mas eu acho que, para finalizar, eu vou ilustrar com uma história que aconteceu, um episódio que aconteceu lá em casa. E que desde que eu comecei a ficar presente, né, para essa coisa do masculino e do feminino, eu observo muito, acho que, obviamente, eu sempre fui faltante nesse aspecto, né? Então, hoje, quando eu percebo esse masculino, né, o que eu vivi no Homem Inteiro, para mim foi muito grande, né, e foi um marco, assim. Mas quando essas coisas acontecem lá no nosso núcleo familiar, é muito bonito de ver, né? Então, para a gente finalizar, eu acho que eu queria contar esse episódio para a gente entender de uma maneira bem prática o que é o masculino e o feminino. A Clara, minha filha, está com 12. Quando a gente entrou na pandemia, ela foi 10 para 11 anos. Início do desenvolvimento da sexualidade dela. Ela foi uma época que ela foi para o TikTok, aprendeu a mexer no TikTok. E aí ela começou a ver essas coisas, questões de gênero. E ela começou a questionar muito. Aliás, ela trouxe para mim um universo que eu desconhecia, né? Aí ela começou a dizer que ela queria ser pansexual, não binária. E eu surtei, né? Mãe, eu falei, meu Deus do céu, mas eu nem sei o que é isso. Agora eu tô rindo, tá? Mas foram muitas lágrimas, muitas noites em claro, assim, desesperada, porque eu falava, eu sou psicóloga e eu não sei ajudar minha filha. O que eu vou fazer agora? Eu queria poder, né, deixar ela tranquila. Aí, eu sei que isso veio à tona. Aí o Bruno, meu marido, chegou em casa um dia e eu estava aos prantos. Tinha acontecido assim, isso já estava acontecendo e tinha acontecido alguma coisa assim que tinha, então, assim, isso tinha saltado aos olhos e eu fiquei, assim, tomada por aquilo, assim, não esperava, porque eu tenho um filho mais velho, onde eu não passei por isso, não vivi nada disso, né? Ele passou, assim, despercebido pela questão de gênero. E ela, então, tão nova, já me questionando, me confrontando e se posicionando. Eu falei, o que eu faço, né? Aí ele chegou, eu desabei. Aí eu contei, eu falei, meu Deus, e agora? Não sei o quê, na minha vida. E ela fala que ela não sabe se ela vai querer ser menina ou menina. Como assim? 11 anos, né? Eu surtada. Ele falou, olhou para mim, assim, chama ela. Aí ela veio, e eu lá, né? Meu Deus do céu, assim, já tinha lido artigos científicos, já tinha falado com mais 5 psicólogas. Esse é o feminino, entendeu? Aí ela sentou, filha, a mamãe tá me contando umas coisas aqui, eu quero te fazer uma pergunta para você, Bruno. Eu falei, ai meu Deus, o que será que ele vai falar, né? Ele falou assim, filha, você prefere uísque ou cerveja? Ela deu tela azul, né? Ela falou, pai, eu nunca provei nem uísque nem cerveja, né, pai? Como é que eu vou saber? Filha, como é que você vai dizer que você vai querer gostar de menino ou de menina se você nunca nem se relacionou? Aí, tipo, ela olhou, pai, então, filha, não importa se você vai gostar de menino ou de menina,
Mas isso não é uma coisa que você precisa decidir agora. Agora você precisa viver. Agora você precisa se desenvolver. E um dia, filha, que você então tiver maturidade afetiva e psíquica e tiver uma... Aí você pode fazer a tua escolha. Mas não tem como você escolher o uísque ou cerveja se você não comprovou. Encerrou o assunto, Paulo. Entendeu o que é o masculino e o feminino? Eu falei pra mim, eu Deu aula aí. aqui sofrendo, me matando. E ele chegou simples assim, pronto. Aí passou uns 2, 3 dias depois, ela abraçou ele assim, né? Daí ela falou, nossa, pai, como você tá cheiroso. Daí ele com ela abraçado aqui, ele olhou, piscou pra mim e falou assim, filha, isso é cheiro de homem. Pronto, encerrou, entendeu? E aí eu olhei para aquilo assim, mas me alegrou tanto, sabe? Porque eu disse, isso é o masculino. Isso é um pai. Isso é a força essa é a potência, essa é a sabedoria, é essa coisa reta, objetiva, lógica, né? É como você falou, o nosso jardim, ele tem vários caminhos e nuances e cheiros e cores e a gente fica ali, o homem não, é para caçar, então eu vou lá, pá, vou direto, né, na caça. Essa história do Bruno me lembrou um TED Talk do pai da Malala. E aí ele termina, é emocionante, porque ele termina dizendo o que você fez para ter uma filha, como você, né, que impactou e que fez e tal. Ele disse, olha, a única coisa que eu fiz foi não cortar as asas dela. Ai, que coisa linda. Né? Foi o que o Bruno fez nesse dia, né? Sim. Que lindo. Eu não vou cortar suas asas, né? Eu não vou tratar essa questão de uma forma limitadora, em caixinhas e que você tem que se moldar. Só vou te dizer, olha, eu tô aqui para quando você começar a ter as suas experiências, você ter um modelo. Né? Sim, que lindo isso, Paulo. Lindo demais, que bom. Obrigada. Fico feliz em Eu participar. que fico feliz e é sempre uma alegria estar perto de você, viu? É enriquecedor, é amoroso, é masculino. Que bom. Obrigada, viu? Eu espero poder ter muitos outros momentos como esse com você. Tá bom, e quem sabe no próximo a gente aprofunda ainda mais. Será que é possível? Opa, vamos nessa. Obrigada, gente, valeu. Até a próxima. Até o próximo episódio, né? E espero que vocês tenham aproveitado e curtido, assim como acredito que nós dois aqui usufruímos desse momento e aprendemos, né? Aprendi muito com você hoje. Obrigada, viu?